Pessoal, boa noite. Ainda tem pouca gente aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tem mais gente que ontem, né? Para quem não veio ontem, meu nome é Luiz Gustavo, novamente. Sou professor daquele curso técnico mecatrônico e nós vamos, além dessa disciplina de eletrônica e analógica, estar trabalhando nesse semestre com lógica de programação e microcontroladores, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente a regra do jogo. Então a regra do jogo é que nós vamos ter 4 fases, tá? 4 fases, onde em cada fase nós vamos ter exercícios, e aí durante o exercício eu vou explicando a teoria. Então, por exemplo, talvez tenha alguma palavra que alguns de vocês, ou muitos de vocês, não sabem o que significa, mas eu vou explicando ao longo da disciplina, durante os exercícios e através das atividades práticas, que vai fazer mais sentido eu explicar durante a atividade do que simplesmente dizer aquilo que é o componente. Então faz mais sentido e é mais fácil de nós entendermos quando nós colocamos uma situação prática, tá certo? Então eu vou fazer exercícios e vou explicando a teoria. Lembrando, esses exercícios, e é algo importante aqui, esses exercícios eles são teóricos, ou seja, são exercícios que nós vamos fazer, né, no caderno, vou fazer aqui no quadro, depois vocês vão repetir no caderno, mas também prático, ou seja, a ideia é fazer no papel e tirar do papel, tá bom? Eu vou primeiro mostrar, como eu falei ontem, na prática, para vocês verem funcionando. Então, próxima semana, eu já vou montar o circuito aqui para vocês verem a aula na prática, tá bom? Mas a ideia é vocês fazerem exercícios e depois montar o circuito, tá? Essa é uma disciplina que realmente vocês precisam entender o que está montando, para que não tenhamos mais, isso é quase que impossível, mas eu creio que vocês, né, pelo nível que eu percebi, pelo nível da turma, vocês vão conseguir não queimar nenhum componente, tá? Não queimar nenhum instrumento, mas não fique com medo, porque é absolutamente normal, mas eu vou estar perto de vocês orientando a usá-los. Então essa base, vamos dizer assim, teórica, ela é importante antes de você colocar, de fato, a mão na massa, tá? Por exemplo, antes de você montar um circuito com resistor, com diodo, com transistor, antes de você utilizar uma fonte de tensão, é importante você saber o que é uma fonte de tensão e como manusear para não ter nenhum problema, tá certo? É claro que aqui basicamente são circuitos eletrônicos. É diferente, muitos de vocês são eletricistas e sabem, de você estar mexendo na rede elétrica, que tem toda uma regulamentação, a saber, a NR10 regulamenta a intervenção em sistemas elétricos, tá? Então, a intervenção em sistemas elétricos. Então, assim, boa noite. Então, a ideia aqui é nós manusearmos circuitos eletrônicos, tá? Então, ninguém aqui vai levar choque, tá? Ninguém aqui vai sofrer nenhum acidente, porque são equipamentos que possuem até circuitos de proteção dentro dele, tá? Alguém aqui já mexeu em alguma, tirando quem fez curso? Eu vou perguntar, porque às vezes a pessoa faz o curso técnico e não mexeu, né? Mas alguém aqui já mexeu em um osciloscópio, numa fonte de tensão? Teve um monte de gente que fez curso técnico, mas ninguém mexeu. Coloca a fiação do ventilador serve. Oi? Coloca a fiação do ventilador serve. Certo. Você mexeu, fez como? Você emendou? O ventilador é a fiação da cama. Ah, entendi. Sério, agora é assim, a gente não vai mexer no
no circuito do ventilador, tá? Pelo amor de Deus, porque aí já trabalha com, tecnicamente, é baixa tensão, né? Que é de 200 até 400 e... Quem é eletricista me ajuda aí? Até 400 e quanto? 440. Até 440 é baixa tensão, né? Mas aí já existe o risco de choque elétrico, né? Existe o risco de choque elétrico, né? Há uma corrente que pode trazer o quê? Danos e prejuízos para o nosso corpo. Mas enfim, dada essa visão geral, né, assim, essa palavra inicial, nessas 4 fases, eu vou começar pela fase 1, que eu disse aqui, que é a questão do nivelamento. Então, vocês falaram ontem que tem dificuldade em alguns assuntos, então nós vamos nivelar. Porque não adianta eu chegar aqui se você não sabe fazer análise no malha. Então não adianta. Eu vou estar falando aqui, eu sei circuito de conteúdo, vou estar falando grego. O professor está falando grego. Então, é muito importante essa parte aqui do nivelamento. A ideia é fazermos 6 encontros. Por quê? Em um encontro só, nós vamos trabalhar com resistores e lei de Ohm. Então, vamos dar nivelada, associação de resistores, né? Resistor em série, resistor em paralelo. O que é resistor em série? Quem sabe? Isso aqui está em série ou em paralelo? Isso aqui? Em paralelo. Tá. Em série? Isso aqui está em série ou em paralelo? Está sozinho. Está sozinho, né? Tem que ter 2, né? No mínimo, né? Para ser associação, né? Não existe associação com uma pessoa só. Tem que ser mais de pelo menos 2, né? A associação em paralelo, a corrente é dividida. Em série, a tensão é dividida. Isso. Ou, termo mais técnico, aqui é um divisor de Corrente. e aqui é um divisor de tensão. Então, nós vamos fazer apenas um encontro aqui, que eu acho que dá para a gente matar essa questão fácil. Agora, análise de malha, lei de Kirchhoff das tensões, eu percebo que os alunos muitas vezes têm uma dificuldade de visualizar as tensões e fazer análise. Então, nós vamos fazer uma ou mais aulas aqui. Por quê? Se você não souber lei de Kirchhoff, não adianta eu falar o restante. Então você precisa saber fazer análise de malha. Não é como é que você vai montar o circuito eletrônico ali se você não sabe como é que as correntes e as tensões vão se comportar. Então é fundamental essa parte aqui de leis de Kirchhoff de tensão. E aqui nós vamos deixar, vou colocar aqui um encontro, aqui eu vou colocar um encontro, e aqui vou deixar 4 encontros, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 encontros para tensão e 2 encontros para corrente. Apesar que na malha nós utilizamos as 2 leis, mas eu vou deixar 4 encontros reservados para isso, para que eu mostre a vocês e vocês façam. Detalhe, esses 4 encontros não sou eu falando só não. Eu vou aí olhar aluno por aluno, ver se vocês estão conseguindo fazer. E se você não estiver conseguindo fazer, nós vamos ajudar. Mas a ideia é, eu preciso ter certeza que todos estão o quê? Nivelados. Porque a ideia é que todos saiam daqui sabendo fazer isso. Aqui nós teremos 2 notas. Esses exercícios, e detalhe, nós somos de corrente contínua, CC, e corrente alternada, CA, ou AC. Nós vamos falar sobre isso. Por quê? Se vocês olharem esses equipamentos, ó, aquele equipamento de baixo fornece corrente contínua e o de cima corrente alternada. Aqui fornece, ó, na tomada, cadê? Na tomada fornece corrente contínua, né? Contínua sim. É contínua? Alternada. Então fornece corrente alternada. A corrente aqui, ela é diferente daquela corrente de lá em relação
a amplitude, né, a tensão. Então, por exemplo, ali vai gerar até 10 volts, mas aqui gera 220 volts. E quanto maior a tensão, maior a potência, maior a corrente, tá? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, tá certo? É muito importante saber disso aqui, porque os circuitos eletrônicos, na sua grande maioria, eles funcionam fazendo essas duas, né, utilizando esses dois formatos de tensão, contínua e corrente alternada. No celular, nós carregamos com tensão alternada no transformador, aí ele converte para contínua e vai para o cabo ali do celular e nós conectamos na bateria do celular. Mas quando chega lá dentro, você tem circuitos eletrônicos que converte de contínua para alternada, e aí você tem circuitos que precisam de tensões diferentes, aí você tem conversões de tensões, enfim. Esses circuitos eletrônicos é muito importante nós entendermos, tá, a importância disso. É claro que vocês não vão ser... Aqui o objetivo não é se aprofundar nisso aqui, porque isso aqui é basicamente circuitos elétricos, corrente alternada, mas para saber aqui, ó, gerador de funções, circuitos com diodo, com transistores, osciloscópio, então você vai precisar saber o que é uma corrente alternada, tá? Então, por exemplo, qual a diferença entre corrente alternada e contínua? Quem sabe dizer? Alguém aqui já ouviu falar a diferença entre tensão alternada e tensão contínua? Qual é a diferença? Alternada muda de polaridade. Já vai estar contínua. Não, permanece na mesma polaridade. Isso. Tá? Então, é justamente isso. A muda de polaridade, e a polaridade quer dizer o quê? Quer dizer o sentido da corrente, né? Então, por exemplo, você tem um fio aqui, ó, não é? Você tem um fio e a corrente elétrica, que são o quê? A corrente elétrica são os elétrons. Os elétrons, correntes elétricas dos elétrons, tá? A corrente vai em um sentido. Na contínua, você tem um sentido só. Na alternada, a corrente, ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, numa certa periodicidade. Por exemplo, a periodicidade que a CELP fornece aqui, nessa corrente alternada, 60 Hz. Então você tem numa frequência de 60 Hz, ela indo e voltando, tá? Aí você pode perguntar, quais são os benefícios da corrente alternada? Aí a gente vai ver depois, tá? Porque tem os benefícios da corrente alternada e da corrente contínua. Aí é outra seara que eu vou citar aqui nessa aula. Então nós teremos duas notas aqui. Essas duas notas, tá, eu vou estar registrando lá no CIEP. Como é que nós vamos fazer essas duas notas? Através dos exercícios teóricos e práticos, ou seja, através dos exercícios. Vou passar exercício aqui, vocês vão fazer e aí vocês vão ganhar a pontuação. Vai montar aquele exercício na prática, né? Aquele circuito na prática, vai ganhar outra pontuação. Tá? Vai fazer análise da malha, vai ganhar pontuação. Então isso aqui vai compor duas notas. A mesma coisa daqui, dos instrumentos. Multímetro, fonte de tensão, gerador de funções, osciloscópio, 4 encontros, um para cada, né? Um instrumento para cada encontro. Aqui. E detalhe, não é que aqui eu só vou ver o multímetro, vocês já vão ter estudado isso aqui. Então eu vou pedir, monte o circuito, vamos usar o multímetro agora. Meça todas as tensões e correntes do circuito. Então vocês vão aproveitar o circuito daqui para utilizar o multímetro. Tá? Para utilizar a fonte de tensão, o gerador de funções, tá? E o osciloscópio também. Tá? E aqui são 4 pontos, e aí depois a gente faz uma avaliação com esses instrumentos. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? A fase 3, análise de circuitos eletrônicos. Aí já é a segunda unidade, tá? Lembrando, a nota da primeira unidade vai ser a média dessas 3 notas, tá? Análise de circuitos eletrônicos. Então, por exemplo, ali nós só vamos trabalhar com resistores, não é? Fonte de tensão, mas aqui nós já vamos inserir o diodo,
inserir transistores. E aí eu vou explicar, tá? Não se assuste com essa nomenclatura não, que eu vou explicar o que é. Pode perguntar. A gente vai chamar Vai mais em microcontroladores. Ouvi falar muito sobre Arduino, né? Pronto, microcontroladores é o que mais a gente vai ver. Tá? Transistores, circuitos com diodo, por exemplo, retificador. No carregador de celular de vocês tem um retificador. Como é que você coloca o carregador aqui e ele alimenta o seu celular? É porque ele converte, atenção. Aí tem o transformador, tem retificador, tem circuitos que fazem isso, tá? Circuitos com transistores, amplificadores, por exemplo, de sinais. Tem um rapaz que trabalha com balanças, quem é? Foi o que foi assaltado. O que saiu. Tá. Infelizmente. Então, por exemplo, circuitos com transistores são muito utilizados em amplificadores. E os amplificadores são muito utilizados em balanças, não é? Balanças de precisão. Por quê? Imagine como é que você mede, né? Acredito que todos já foram no hortifruta. Como é que você mede no tomate, né? Como é que a balança mede no tomate? Professor, o tomate pesa, tá bom, vamos colocar uma acerola. Como é que ela mede? Como é que ela sente isso? Por quê? E tem aquela balança de precisão ainda, né? Quem se alimenta, a parte de nutrição, quem se alimenta ali, controlando até as gramas ali, aí tem uma balança bem pequenininha. Como é que ela identifica isso? Algo tão leve, algo que às vezes eu nem sinto na minha mão. Amplificadores. Ele pega um sinal bem pequeno e ele consegue amplificar aquele sinal. É como se fosse uma lupa. Quem já usou uma lupa aqui? Não, tem uma lupa aí. O que é que a lupa faz? Ela não está aumentando o sinal, mas você está o quê? Ampliando a visão. Você está enxergando ele o quê? Maior. Então o amplificador é como se fosse um microscópio. Você tem uma tensão ao corrente pequena e você vai ali colocar um circuito, vai colocar a energia, obviamente, como aqui tem energia. Aqui basicamente é a lente, né? Mas um circuito eletrônico precisa de energia, né? Aqui é só lente porque aqui é baseado na luz, tá? Aí já é outra coisa. Mas um circuito eletrônico, para ele amplificar, ele precisa de energia. Tá? E nós vamos montar um circuito desse aqui também. E tem a segunda fase aqui, que é a fase de eletrônica de potência. A eletrônica de potência, ela foca justamente na conversão dos tipos de sinais para atender o requisito de tensão de cada componente eletrônico. Por exemplo, tem um componente que funciona com 5 volts, tem outro que funciona com 3.3 volts, tem outro que funciona com tensão contínua, outro que funciona com tensão alternada, e você tem uma bateria só. Não é? No salário de vocês tem quantas baterias? Mas como é que alimenta vários componentes, onde cada componente tem tensões nominais diferentes? Tensão nominal é tensão que ele precisa para funcionar. Como é que acontece isso? Os circuitos eletrônicos fazem isso. Então eles conseguem gerenciar, isso aqui funciona com 3.3 volts, ele bota um regulador de tensão de 5 para 3.3. Isso aqui funciona alternado com 12 volts. Então ele vai colocar um conversor elevador de tensão de 5 para 12. Tá? Então tudo isso essa parte da eletrônica-potência faz. E aí você tem as chaves eletrônicas para fazer esse chaveamento e para você ter esse efeito. Aí tem transistores e tem aqui componentezinho que funciona muito com circuito de proteção. Tá? Então, por exemplo, qual é a função de um fusível? Quem sabe? Permitir a passagem da corrente até uma determinada. Acontece o que depois? Ela rompe e. Aí depois acontece o que com o circuito? Desliga o circuito. Entendeu? Aqui ele consegue. E detalhe, desliga, mas você precisa fazer o que com o fusível? Trocar. Aqui, com o SR, por exemplo, ele consegue, se a corrente chegar num determinado nível, que a gente chama de gatilho, a gente vai ver, ele consegue abrir ou fechar.
Entendeu? E o circuito está lá. Ele só identifica automaticamente aquela corrente ali. Agora, aquela corrente, a gente precisa fazer um projetinho para que aquele SCR dispare, né, o gatilho daquela corrente específica. Vocês entenderam de âmbito geral? E detalhe, ó, 2 notas e 2 notas, exercício, né? Exercício no papel e exercício com os componentes eletrônicos, exercício teórico e prático. Alguma dúvida? Beleza, então nós vamos ver hoje isso aqui, ó, resistores e lei de ouro. Tá?